Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos, que nós estejamos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus nessa manhã, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? É mais um momento que nós temos aí, aleluia, de estar o adorando em espírito e em verdade. Então, pastor Carlos vem aí, aleluia, para estar nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, falando mais um pouco de tudo o que acontece, aleluia, nos mandamentos e na lei do Senhor, a qual o Senhor diz que nós devemos meditar durante o dia e toda a noite, em nome de Jesus Cristo. Diz o Senhor, medita na minha lei durante o dia e também durante a noite. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aí um imenso prazer de estar aí mais uma vez nesta manhã, né, com a nossa diaconisa Darcília, né, com o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos aí nessa manhã fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos então tirar um momento para nós estarmos orando, né? Magnificando o coração, aleluia, de Deus, aleluia, para que Ele venha aí, está entrando com providência ao nosso respeito, amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós, aleluia, oramos, ó Pai, para os corações lutados nessa manhã, Senhor Deus, aqueles corações que estão dilacerados, ó Pai, pelas pessoas que perderam, ó Deus, e o Senhor, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos envolvendo, ó Pai, com as Tuas mãos poderosíssimas, Pai, guardando, livrando do mal, Pai. É mais um momento, ó Pai, que nós temos aí para estar, Senhor Deus, falando a respeito, Senhor Deus, de tudo isso, ó Pai, a qual o Senhor tem colocado nos nossos corações nessa manhã. Então, Senhor, nos fortalece, nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua presença santa, Senhor, do Teu grande amor, do Teu favor. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, através de nós, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser apenas instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Então, Senhor Deus, toma também, aleluia, os meus amados irmãos, ó Pai, que tem aí entrado na live, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, disponibilizado o tempo deles, ó Pai, para estar também, Senhor Deus, estudando a respeito da Tua palavra, Pai, recebendo, Senhor Deus, força, Senhor Deus, que vem do céu, Senhor Deus, que vem do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para estar lutando o seu dia a dia. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós o alegramos na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Glória, aleluia, esse Deus que tudo pode. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho aí um texto para trazer para os amados irmãos, mas antes eu quero falar do que nós vamos estar, aleluia, dissertando aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Desculpe, aleluia, glórias, glórias ao nosso Deus que tudo pode, esse Deus que vive e reina para tudo sempre, amém e amém. Patrícia Silene, seja bem-vinda, seja também, aleluia, a nossa amada irmãzinha aí, Valentina Helena, seja bem-vinda, mãe e filha, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia, quão bom é que os irmãos vivam em união, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, aleluia, para conosco, e nós o adoramos, né, em espírito e em verdade, amém? Deus de Israel, Deus que tudo pode. Deixa eu buscar aqui, parece que o Facebook de vez em quando ele dá uma sumida, né? Parece que só Deus para entrar com providências nessas horas. Deixa eu buscar aqui, ver se eu encontro. Encontrei. Texto que está aqui falando sobre tudo aquilo que nós vamos estar dissertando hoje, amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não entrou não.
Não sei como sumiu tudo isso, amado irmão e amada irmã. Aleluia, glórias, glórias a Deus. Vamos ver se entra de novo aqui. Entrando, a gente começa a estar falando a respeito, né? Nós vamos falar hoje, a ilustração é a respeito eu quero estar falando a respeito da morte, sobre a morte que eu quero estar falando. Quero estar trazendo aí esse texto para nós estarmos aí dissertando a respeito dele. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda no nosso meio. Que Deus esteja aí te abençoando, operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Em todo o tempo Deus tem sido maravilhoso para conosco. Nós o adoramos em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos estar, aleluia, indo a um funeral e nós queremos aí estar falando sobre a passagem, né? Essa passagem que nós temos aí é uma passagem assim muito dolorosa, né? E nós precisamos aí estar nos avivando, né? Diante do Senhor, para que essa passagem seja aí a mais tranquila possível, amém? Então eu encontrei aqui, né? Então hoje no programa Tabernáculo do Deus Altíssimo, aleluia, programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, no bairro Cascadura, Rio de Janeiro, aleluia. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, todos os dias. Pastor Carlos Salles, aleluia, é a pessoa, né, que está responsável por essa programação. Hoje o texto que nós vamos trabalhar é um texto de João, né? João capítulo 11, do 25 e 26. Reflexão. A reflexão é sobre a morte e nós vamos aí estar debatendo a respeito disso. Também hoje, dia 9, já é dia 9 de julho, né? 9/7/2022, temos aqui na Travessa Souza Andrade os cultos presenciais sempre às terças-feiras, sextas-feiras e domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, você pode, aleluia, estar conosco, será muito bem-vindo e faça da nossa igreja a sua casa, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, tenha todos aí um bom dia na presença do nosso Deus, desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo, aleluia, nos oferece. Eu coloquei uma mensagem aí, muito linda aí no Facebook. O dia de hoje é uma nova dádiva que Deus nos entrega em nossas mãos. Todos os dias são uma bênção, uma oportunidade de sermos felizes, né? Aleluia. Por isso devemos agradecer sempre. Bom dia, povo lindo e povo de Deus, né? Obrigado, meu Deus, pelo privilégio da vida e pela oportunidade de viver mais um dia em sua presença. Eu nada sou se o Senhor não estiver comigo. Nós nada somos se o Senhor não estiver conosco. Amém? Glórias a Deus. Então, quando o Senhor, aleluia, está conosco, nós podemos todas as coisas, conforme está escrito aí, aleluia, em João 15, né, que fala sobre a videira verdadeira. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo, aleluia, que não dá fruto, ele corta e será lançado no fogo inextinguível. Mas se nós estivermos, aleluia, firmados na videira verdadeira, amados irmãos, nós daremos muito fruto. E sem ele, nada podemos fazer. Então, que venhamos aí nos colocar na presença desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo vê, nesse Deus que tudo opera, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém? Vamos falar alguns versículos aqui sobre a morte, amém? Depois a gente traz aí, aleluia, uma ilustração, aleluia, versículos sobre a morte. Eu quero trazer uma pequena introdução para que nós possamos nos situar a respeito do que nós estamos falando nessa manhã.
em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, o Senhor visita, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, versículos sobre a morte, a introdução. Por causa do pecado, todos morreremos. O pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Durante a vida, ainda temos a oportunidade para nos reconciliarmos com Deus, com, aleluia, aleluia, mas com a morte, aleluia, chega, né? O julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Eu quero confirmar esse texto aqui, que pode ser 37, Hebreus 9, 37. Eu posso estar confundindo aqui com o texto que eu estou trazendo sempre aí de Romanos ou de 1 Coríntios, né? Capítulo 9, versículo 27, que fala a respeito do apóstolo Paulo. Amém? Então, Hebreus capítulo 9, versículo, aleluia, Hebreus capítulo 9, versículo 27, é isso mesmo, está correto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Aqui está escrito na introdução aqui, por causa do pecado, todos morreremos. O pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Durante a vida ainda temos a oportunidade para nos reconciliarmos com Deus, mas com a morte chega o julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus. Todos nós passamos por esse julgamento. Mas a morte não precisa ser o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos nós, aleluia, crescemos nele e que nós, aleluia, possamos ter a vida eterna no céu e vivermos com ele para sempre, com Deus. Aleluia, sem mais sofrimento nem dor. A morte será destruída e a vida vencerá. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha palavra não terá prazer nele. O justo viverá da fé. A minha alma não terá prazer nele, se ele recuar da fé. Nós precisamos entender quando o Senhor ele fala, amados irmãos, que a morte será destruída. Nós temos a oportunidade, diz assim, na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão, engrandecerão o nome do Senhor. Então o que ele está dizendo? Somente agora nós podemos louvar, somente agora nós podemos, amados irmãos, está dizendo para ele, Senhor, eu decido ter, aleluia, uma vida eterna contigo, eu decido, aleluia, ser, aleluia, criatura, ovelha do teu rebanho, eu quero, aleluia, obedecer a tua voz, eu quero fazer, aleluia, tudo aquilo que o Senhor tem para com a minha vida, para com a vida de minha família. Eu quero ser aí um instrutor, a pessoa que vai dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero testemunhar, eu quero ser, aleluia, dar a minha vida em prol do teu evangelho. Eu quero fazer, aleluia, o teu ide. Eu quero, aleluia, ser aquele que anuncia as tuas boas novas. Eu quero fazer toda a diferença em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim aí nos versículos que nós falamos aí a respeito de João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, mas passará da morte para a vida. Amém? Você crê nisso? Você tem um coração, aleluia, para estar buscando esse Deus, para estar, aleluia, vivendo essa vida, aleluia, diligentemente, colocando diante do Senhor que tudo pode? Nós precisamos confiar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos crer, aleluia. E quando nós cremos, amados irmãos, nós simplesmente não ficamos, aleluia, com isso para mim, com isso para você, mas nós temos também que está dedicando essas palavras, amados irmãos, gloriosas que chegaram aos nossos ouvidos, nos nossos corações,
as outras pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam também, aleluia, experimentar desse gozo eterno, dessa alegria eterna diante do Deus que tudo pode, diante desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, do versículo 13 ao versículo 14, diz assim: irmãos, não queremos que vós, aleluia, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que, aleluia, não se entristeçam como os outros que não têm esperança ou que não têm entendimento. Se cremos, aleluia, que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará, aleluia, mediante Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Amém? Glórias a Deus. O que ele está falando? Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também conforme Jesus a primícia dos que dormem. Amém? Glórias a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 27. Mas não coma, aleluia, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Diz aí em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que nós temos a vida eterna. É através de Cristo Jesus, amados irmãos, que nós vamos ultrapassar, aleluia, os portões celestiais, amados irmãos, e ter um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Graziela, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Seja muito bem-vinda no nosso meio. Você é especial, nós te amamos, amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor também diz em João, aleluia, não, quero trazer antes de João, quero trazer aí Tiago 1,15, né? Diz assim: então esse desejo, tendo concebido, aleluia, dá luz ao pecado, e o pecado após consumado gera a morte. Também em Hebreus 9,27, conforme nós já aí buscamos e trouxemos, da mesma forma como aos homens está, aleluia, destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz aí também em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas seguem, e eu lhes dou, aleluia, a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Filipenses capítulo 3, 21, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, aleluia, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é, aleluia, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo, aleluia, do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os em semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que, aleluia, um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí dizem em Eclesiastes, ó Deus de Israel, que um homem, em Salmo 89, versículo 48, que um homem pode viver e não ver a morte, aleluia, ou livrar-se do poder da sepultura. Salmo capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando andar, aleluia, por um vale, aleluia, de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Isaías capítulo 57, verso 2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Amém? É um versículo assim chave, né? Um versículo gostoso de ler, né? Isaías capítulo 57, verso 2. Isaías tem umas palavras assim abençoadoras, né? De conforto, que lava verdadeiramente a alma. Então diz assim, Isaías 57, verso 2, aqueles que andam na retidão entrarão na paz. Imagina que gostoso ouvir isso. Acharão descanso na morte, achará descanso na presença do Pai. Isso é muito bom ouvir. Diz aí mais, aleluia, Isaías capítulo 9, 2, o povo que caminhava, aleluia, em trevas,
viu grande luz sobre os que vinham, aleluia, na terra da sombra da morte, raiou a luz. Assim é, aleluia, a palavra do Senhor para mim e para você. Diz aí em Romanos capítulo 5, versículo 17, se pela transgressão de um só homem reinou, aleluia, por meio dele, muito mais, deixa eu ler novamente, parece que faltou alguma coisa. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então ele traz a vida, Jesus Cristo traz a vida. Por meio de Adão, pelo pecado de Adão entrou a morte, reinou a morte, mas através de Jesus Cristo agora reina a vida. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quero ler aqui um último versículo para nós entrarmos ali num texto que eu quero trazer para os amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, 55, 57. Aleluia. Quando fala em 1 Coríntios, capítulo 15, ele está falando a respeito, aleluia, do que nós iremos passar na Jerusalém Celestial. Fala de toda a transformação que nós teremos aqui na terra e também naquele meio termo que nós passamos da terra para o céu. Não passamos da terra para o céu através dos nossos corpos, mas através do Espírito Santo. Mas quando voltar o Senhor na sua segunda vinda, ele transformará os nossos corpos que estão em corrupção, em corpos incorruptíveis. Amém? Está aí, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, 57. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, ele vence a morte para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Amém? Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que tenham aí um pouquinho de paciência. Hoje eu vou demorar só mais um pouquinho. Amém? Para nós estarmos, aleluia, trazendo esse texto que eu falei com os amados irmãos aqui. A paz do Senhor Jesus. Maria Helena Rodrigues, seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Textos que estão aí a respeito da morte como um sono. João 11, 11, 15, 23 e 26. Diz aí, não estamos preocupados aqui, o autor do texto, não estamos preocupados com uma exposição do milagre da ressurreição de Lázaro, pois o leitor pode achar que a explanação sobre o miraculoso poder de Cristo em Betânia, aleluia, em nosso livro, todos os milagres da Bíblia, aleluia, o que atualmente nos preocupa é, aleluia, o expressivo símile que Cristo usou para a morte. Quanto nos dias, aleluia, depois do falecimento de Lázaro, por uma doença, ele disse, nosso amigo Lázaro, aleluia, dorme, mas vou despertá-lo. Entre a parábola bíblica que ilustram a morte, dormir parece a favorita. Daniel escreveu sobre, aleluia, os que estão fisicamente mortos como os que dormem no pó da terra. Daniel 12, 2. Jesus tinha afeição por essa figura de linguagem. E ele disse, aleluia, da filha do chefe da sinagoga, de Jairo, a menina não está morta, mas apenas dorme. Está aí em Mateus capítulo 9, versículo 24. Evidentemente a morte era real, aleluia, para Jesus. Mas ele sabia que isso se aplica só ao corpo. Não, aleluia, serenidade da consciência da divina. Ordenou que o povo se retirasse do quarto onde estava a morte, para que pudesse despertar a menina do sono e trazer a vida consciente a um corpo inconsciente. Assim, meu amado irmão, aleluia, nós entendemos, aleluia, que Jesus Cristo, ele tem o poder sobre a vida e Jesus Cristo tem o poder
sobre a morte. Amém? Vamos às palavras confortadoras do Senhor aos discípulos. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Sem compreender a parábola que dizia a respeito à morte, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, melhorará. Se ele superar, aleluia, a crise de sua doença, com certeza o sono era um dos sintomas positivos de que a febre ou a enfermidade tinha passado. Pedro, Tiago e João, que estavam entre os discípulos que imaginavam que Jesus falava da morte de Lázaro, aleluia, como, aleluia, o descanso em um sono natural, deveriam ter lembrado que ele já aplicara a palavra dormir para a morte antes, em Mateus 9:24. Então Jesus, aleluia, respondeu-lhes claramente: Lázaro está morto. As palavras verdadeiramente, aleluia, profundas no, aleluia, nosso amigo Lázaro dorme. Não transmitiu o seu verdadeiro sentido à mente deles. Morto era a única palavra que entendiam. Precisavam, aleluia, porque olha o corpo como sem vida, sem a vida de Lázaro. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus usou essa apropriada metáfora no sono, que falou da morte. Ele sabia, aleluia, que nós também, aleluia, da semelhança que há entre quem dorme e quem está morto. Repousa em paz, normalmente caracteriza ambas as citações e ilustrações, vinha em seu conhecimento. Amém? Glórias a Deus. Diz aí, o objetivo total da metáfora é seguir que, como aquele que dorme, não deixa de existir enquanto seu corpo descansa, assim o morto continua a existir, não obstante a sua ausência da região em que os, aleluia, os que ficaram podem comunicar-se com ele. E como se conhecer o sono como temporário, sem, aleluia, assim será, aleluia, considerada a morte do corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amados irmãos, que quando Jesus fala com o ladrão na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós precisamos entender, quando nós morremos, o nosso corpo fica na sepultura. A Bíblia diz que nem carne nem sangue herdará o reino dos céus. Mas diz a palavra do Senhor que o espírito, ele volta para Deus, a alma também. Nós temos, aleluia, consciência de onde nós estamos com Deus. Aqueles que têm aí confessado Jesus como Senhor e Salvador, ainda, aleluia, nessa vida, meu amado irmão. Quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, a gente fala assim: eu te aceito, meu Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, Salvador da minha vida. O Senhor pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor foi enviado pelo Pai, por Deus, para, aleluia, dar a vida por nós. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Quando nós confessamos a Jesus, nós voltaremos para o Pai. Nós estaremos com Ele. Aquele que não confessa, amados irmãos, eles não estarão. Eles passarão dessa vida para a morte. Mas nós que estamos em Cristo passaremos dessa vida para outra vida. Morre somente o corpo. E naquele grande dia, está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Naquele grande dia, amados irmãos, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, aqueles que estiverem mortos, está escrito na palavra do Senhor, ressuscitarão primeiro, levantarão das suas tumbas com o corpo glorificado pelo Senhor Jesus Cristo. Está escrito, o corpo aquele corpo corruptível, ele passa a ser incorruptível. Ele será um corpo glorioso que o Senhor o transformará. Amém? É o Senhor quem faz isso. É o Senhor que pode todas as coisas. Então, é nesse sentido que usa o verbo dormir para os santos que morrerem antes da vinda de Cristo, para os crentes antes da sua ascensão.
E para Lázaro, um aspecto, contudo, precisa ser acentuado. O verbo dormir é usado apenas para o corpo e o termo ressurreição semelhante aplica-se somente ao corpo. Cito, aleluia, novamente, que a estrutura física do cristão, aleluia, a casa terrestre, o nosso tabernáculo, se desenvolve e retorna ao pó. A parte espiritual do seu ser, altamente complexa, sede da personalidade, parte para estar com Cristo, está em Filipenses capítulo 1, versículo 23. E o que eu falei antes está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E desde aquele estado, amados irmãos, aleluia, que o crente ausente do corpo, aleluia, está em casa, aleluia, mas na casa do Senhor, 2 Coríntios 6 a 9, e apresentado com aleluia, como muito melhor do que estando presente, aleluia, de gozo em comunhão com Deus e de feliz atividade em seu serviço, e refere-se a toda a parte nos escritos de Paulo, e é evidente que o verbo dormir, quando aplicado aos cristãos que partiram, não traduz a ideia de que o espírito esteja inconsciente. Nós estamos conscientes na presença do nosso Deus, amém? Não há, aleluia, confirmação alguma para a teoria do sono da alma, ensinada por alguns teólogos. Lázaro, que encontrava no seio de Abraão, estava vivo e consciente, exatamente como o rico também estava. Aleluia! É interessante observar que os primeiros cristãos usavam uma palavra para o lugar, aleluia, do sepultamento, para significar uma casa de repouso. Em português, a palavra cemitério tem a mesma origem e significa lugar de dormir. À noite, quando vamos dormir, não significa dizer que nós mesmos tenhamos um fim, mas que misteriosamente desce, aleluia, uma cortina e ficamos inconscientes das coisas ao nosso redor. E vem o sono equivalente ao repouso. Os discípulos consideram o sono uma doce, aleluia, restauração da natureza. O bálsamo do sono é como, aleluia, Deus, aleluia, tem preparado para cada um de nós, amém? Então, é um sono inconsciente. Um sono inconsciente dorme, aleluia, para tecer a dedicada seda, né? A morte de cada dia, aleluia, da vida. Certamente, o banho do labor, o bálsamo da mente, ferida, seguido o curso da grandeza da natureza principal, aleluia, alimentador da festa da vida. Nós precisamos aprender, amados irmãos, que nós temos uma morte, e quando nós estamos do lado de Deus, essa morte não é uma morte, aleluia, a morte física do corpo, mas espiritualmente nós estaremos com Deus. E conscientes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em cada momento na minha vida e na tua vida. Mais uma vez, amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos de maneira alguma deixar de elucidar a palavra de Deus a respeito, amados irmãos, de que só passarão, aleluia, da morte para a vida, aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não consigo ver Deus trazendo para mim, para você, uma palavra enganadora. Eu consigo ver Deus trazendo uma palavra de vida, uma palavra de vida eterna. Agora também nós não podemos saber, amados irmãos, os últimos momentos de um homem. Talvez as pessoas vivem a vida inteira no erro, mas tendo consciência do que é verdadeiro, tendo consciência do que é certo. E naquele último momento, antes de
antes do apagar das luzes, se eles aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, não tem como Deus não salvar, porque Ele diz que salvaria todo aquele que confessasse o seu nome. Então, talvez nós olhamos uma pessoa assim conforme o ladrão da cruz. Ele diz assim, para o seu amigo que estava na cruz, ele diz assim, preste bem atenção que eu vou dizer. Nós estamos aqui pelos nossos merecimentos, por tudo aquilo que nós fizemos. Mas ele estava se referindo a Jesus Cristo. Nada fez para merecer tal sentença. E ele diz assim, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que Cristo, Ele tem o tete a tete com cada um de nós. E se nós o confessarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas, até naquele último momento, naquele último respirar, Ele nos levará para a vida eterna, para ter uma vida com Ele. Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Mas que venhamos, amados irmãos, servir Jesus agora. Que não venhamos esperar aquele último momento da nossa vida, mas que venhamos ter alegria, gozo, paz, tranquilidade na sua presença aqui e agora. E venhamos ter aí o gozo da sua presença santa, dos louvores, da comunhão dos santos, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar lendo a sua palavra, tendo aí, aleluia, os corações agradecidos por tudo que Ele fizera, que tem feito por mim e por você. Que nós venhamos em nome de Jesus estar aí colocando, aleluia, essa palavra no nosso coração e recebendo a Ele como Senhor e Salvador da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos está indo para uma cerimônia fúnebre de um garoto de 17 anos de idade. A gente precisa, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nos instruir de acordo com a palavra de Deus. E tudo aquilo que nós podemos ou possamos fazer, vamos instruir os nossos filhos, vamos instruir a nossa casa, vamos instruir aqueles que estão à nossa volta a respeito daquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Não se deixe levar pela voz do opressor. Ainda, amados irmãos, que todos estejam contra ti. Lembre que tem um te acarinhando, guardando você, torcendo por você, te fortalecendo. O Espírito Santo ele está dentro de você. Ele é o socorro bem mais próximo de que todos os ataques do inimigo. Então não te deixe levar pela voz do opressor. Falar, você está aí, você está sendo massacrado aí. Quando você estava lá fora, você não era, não. Fala, eu creio em Cristo. Eu sei que por fim Ele se levantará, aleluia, em meu favor, em meu socorro. Eu sei que por fim, aleluia, naquele grandioso dia, eu estarei, aleluia, sentado ao lado dele na Jerusalém celestial. Eu sei que verdadeiramente Ele tem prazer na minha vida, tem prazer na vida dos meus. Eu tenho sido aí, aleluia, um instrumento para a minha família. Eu tenho sido um instrumento, aleluia, aleluia, de testemunho físico, de testemunho público, de tudo aquilo que Ele tem, aleluia, verdadeiramente feito, aleluia, nessa terra. E eu não jamais vou desistir. Eu estarei ao seu lado em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Aleluia, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, que Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, e que Ele venha em nome de Jesus Cristo nos abraçar, nos acalentar, fazer de nós instrumentos nas suas mãos, amém? Que nós venhamos aí nesse sábado ter um final de semana abençoadíssimo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Tenha esperança em Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Eu creio. E quero que você crê também. O apóstolo Paulo, ele falou assim, sejais minhas testemunhas, assim como eu sou testemunha de Cristo. Ele garantia-se, aleluia, a respeito, aleluia, daquilo que ele estava, aleluia, fazendo diante de Deus. Mesmo com espinho na carne, mesmo com sofrimento, mesmo, aleluia, com situações dificílimas,
ele se garantia na presença do Senhor. E mesmo sabendo que ele ia morrer em Jerusalém, ele, mesmo estando diante, ele ia caminhando a cada dia, a cada mês, a cada ano, em direção a Jerusalém, em direção à sua morte. Ele sabia que teria que testificar e fazer um testemunho público diante de milhões de pessoas, para que aquelas milhões de pessoas pudessem ter o testemunho de Cristo através da sua boca. E ele foi. E quando ele chega em Jerusalém, amados irmãos, ele testemunha de Cristo. E depois que ele testemunha de Cristo, ele é decapitado e morto. A gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo o nosso testemunho público, independente do que venha acontecer na minha vida, independente do que venha acontecer na tua vida. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar glorificando o seu nome, magnificando, que ele venha viver para sempre na minha vida e na tua vida, que nós sejamos, aleluia, fortalecidos através do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós, aleluia, Senhor Deus, confiamos na tua palavra. Nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é lindo, ó Pai. E nós temos, ó Pai, aleluia, abraçado a fé, Pai. Nós temos, ó Pai, aleluia, oferecido a nossa vida ao Senhor. Nessa manhã, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar dos meus amados irmãos, ó Pai, que têm se disponibilizado, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, com o pastor Carlos, sempre, Senhor Deus, às manhãs, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, acrescentar na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traz conhecimento, Pai. Traz saúde, paz, alegria, prosperidade. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os casamentos, abençoa os lares, ó Pai, abençoa a família. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venham, ó Pai, aleluia, crescerem, Senhor Deus, e se multiplicarem, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, uma presença, Senhor Deus, gloriosa, Senhor Deus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, que nós venhamos ter vida e vida em abundância diante do Senhor. Assim, ó Deus, eu clamo, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu venho, ó Pai, falar com o Senhor, que nós precisamos, ó Pai, mais do Senhor do que imaginamos. Então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, fazendo morada em nós, pois nós somos, aleluia, o tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós somos, aleluia, conforme diz a tua palavra, o templo do Espírito Santo. Então, Deus, mova, aleluia, céus e terras a nosso favor, para que jamais venhamos, ó Pai, nos ausentar da tua presença, mas que em todos os dias, Pai, nós possamos ouvir a tua voz e que a tua voz seja, Senhor, doce e suave aos nossos ouvidos, ó Pai, aleluia, nos levando sempre mais além. Assim como diz a tua palavra em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim sejamos, aleluia, no Senhor, assim sejamos uma bênção diante de ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que venhamos crescer e multiplicar na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Levante as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor, por causa disso nós estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja aí, aleluia, te envolvendo com seus braços de amor, que você esteja sendo alcançada e alcançado por esse Deus que tudo pode, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz, até amanhã, né? De manhã nós estaremos novamente juntos, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Um abração do pastor Carlos e um abração do Espírito Santo, que ele esteja aí te envolvendo, te guardando. Então fica na paz, fica com Deus. Esteja orando aí, intercedendo pela vida do pastor Carlos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz a todos. Deus vos abençoe.